Em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense, só colocar um ponto, deixar claro que está uma guerra em rede social, principalmente Flu Resenha, Papo Glorioso, Papo Casaca, falando um monte aí, que o Flamengo é beneficiado pelo VAR. Bom, as últimas análises mostram que isso não acontece. Agora, sendo bem claro, e a minha opinião sobre o que aconteceu no jogo, é visível que o resultado do jogo Flamengo-Atlético Goianiense, o Flamengo foi beneficiado pelos erros de arbitragem. Mas, vamos passar só alguns lances aqui. O primeiro lance foi o jogador, o Alejo, dar uma solada no peito do Ayrton Lucas. Foi queixo, né? Foi expulso? Não foi expulso. Deveria. No lance seguinte, teve a falta. Na minha concepção, o jogador do Atlético Goianiense não merecia ser expulso, mas aquilo ali é uma questão de análise do jogo. Ele entendeu que era o último homem, perigo de gol e etc. O maior matador do campeonato. O que eu acho que não era perigo claro de gol, porque visivelmente o Pedro perdeu a passada. E eu não vou nem falar do lance do Léo Pereira, que pra mim ali, o Léo Pereira não foi a primeira vez que ele faz isso. Vai a crítica ao Léo Pereira, a gente não pode ficar só passando a mão na cabeça do jogador. Se eu sou o juiz, eu expulsaria o Léo Pereira daquele lance, porque ele visivelmente vai no corpo do adversário sem necessidade. E o último lance é o pênalti no Bruno Henrique, que assim, também é interpretativo, em lugar nenhum do mundo aquela cotovelada sem querer é falta em lugar nenhum do mundo, só no Brasil, mas convenhamos, se é falta fora da área, o juiz tem que dar dentro da área. O problema aí é o critério que a arbitragem brasileira utiliza. E só mais um ponto, ao invés da gente, os torcedores, eu acho que é uma falha dos dirigentes, fazem com que os torcedores fiquem nessa briguinha infinita. A gente está falando de um futebol, vou ficar só no futebol do Rio, tá? O clube que menos gastou pelo menos 100 milhões de reais em contratações. É impossível que a gente fale de um futebol profissional de investimento desse tamanho, enquanto a arbitragem não é profissional. Esses caras têm um trabalho principal e complementam a renda com o futebol. Então, assim, exigir que esses árbitros cheguem preparados num campeonato de nível brasileiro é surreal. O pior de tudo, ficam na internet discutindo coisas absurdas, querendo dizer que um clube aqui é favorecido e o outro ali de forma proposital. Não, a arbitragem ela é ruim e ponto final. Olha só, com relação à arbitragem, eu vejo a arbitragem, eu não vejo assim, esses árbitros tão ruins assim como falam, não. Eu acho que eles não são ajudados, entendeu? O árbitro de futebol hoje, sinceramente, fica difícil apitar um jogo. O cara entra para apitar o jogo, primeira jogada, primeira falta, pô, já vem meia dúzia em cima do... O cara não pode mais apitar jogo. Sem dúvida. É uma falta de respeito total ao árbitro, entendeu? Eu já vi jogador empurrando o árbitro, botando a perna na cara de árbitro. Isso não existe, cara. Treinador na beira do campo xingando o árbitro. E treinador, o senhor lembrou bem. O que aconteceu com o treinador do Atlético Goianiense foi um bizarro. O pessoal está reclamando do quê? Ele tem que ser o líder, lidera pelo exemplo. O treinador o Jair Ventura, ele ofende o árbitro diretamente olhando para ele, de exatamente. Forma implícita. Não é que ele virou as costas e falou um palavrão, foi olhando para o juiz. Ele tinha que ter sido certíssimo. Esse é o mérito da arbitragem. Tinha que ter sido expulso. Porque sabe que a arbitragem no Brasil hoje está fragilizada. Sem dúvida. Eu vou até pegar um ponto disso aqui, e eu quero ir mais profundo nisso aqui, nesse ponto. Esse ponto de arbitragem, o que aconteceu na primeira rodada, e não só no jogo do Flamengo, foi um ponto de elucidação e fica de exemplo para todo mundo, e o papel extremamente grande que tem a grande mídia nisso, tá? E vamos deixar claro aqui, e assim, isso não é, eu posso citar nomes aqui porque não é uma ofensa ou algo do tipo. É uma crítica com relação à postura e como isso influencia o comportamento geral. Perfeito. Em tudo. Tá? A gente vê, assim que acaba o jogo, assim que acaba todos os jogos, a gente vê inúmeras polêmicas em todos os jogos. Assim, é uma quantidade absurda. E aí a gente vê, pegando um exemplo, tá? Pegando um exemplo. O André Rizek foi até o Twitter e postou, logo depois que acabou o jogo, sobre o pênalti no Bruno Henrique, falando: essa imagem vai rodar o mundo. Olha só o que acontece na arbitragem brasileira. O mesmo André Rizek, algumas vezes ele já reclamou. Ele reclamou quando o Textor veio com a inteligência artificial que ia aprovar alguma coisa. Ele reclamou quando a diretoria do Palmeiras foi várias vezes falar que o Palmeiras está sendo prejudicado. Ele acha que é um absurdo esse tipo de coisa. E assim, tem que achar mesmo, porque é um absurdo. Só que o que acaba deixando passar
o quanto esse tipo de post que ele fez alimenta isso. Sem dúvida. Porque a verdade é essa. A verdade é que a gente tem um lance realmente duvidoso. Assim, pra mim não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti esse lance. Vários lances questionáveis no jogo, mas todos os lances no jogo do Flamengo são lances interpretativos, exceto a pisada que no Ayrton Lucas, que sequer foi chamado VAR. Perfeito. Exceto esse lance, todos os outros lances são discutíveis em certo nível. Tá? E aí a gente tem outros jogos, tem o jogo do Grêmio contra o Vasco, que tem um pênalti escandaloso a favor do Grêmio, e tem um pênalti escandaloso também a favor do Vasco no mesmo jogo. É vergonhoso. É vergonhoso. A gente tem um lance absurdo do Fagner no jogo do Corinthians. Esses 3 árbitros foram suspensos pela CBF. Que é muito Os fácil. 3 árbitros foram suspensos pela CBF agora. Agora, a gente tem o mesmo árbitro, a gente tem o árbitro do jogo do Fluminense. E que, não sei se vocês chegaram a ver, tem um lance do Fluminense, do jogo do Fluminense, que o Cano vai para uma disputa de bola com o goleiro do Bragantino, e assim, ele tem uma tentativa de agressão mesmo. Ele empurra a cabeça, ele empurra em direção à cabeça do jogador. Aquilo ali é falta em qualquer lugar. Sim. E aquilo ali é para cartão vermelho. Sim. É tentativa de agressão. Aquilo ali é diretamente isso. E assim, ele não foi expulso, ele não foi suspenso. Por quê? Porque a CBF assume a fragilidade dos árbitros e faz uma caça às bruxas para poder atender a mídia, para poder atender esse tipo de crítica. Esse tipo de crítica que não tem embasamento algum. Porque isso, no fim das contas, vai virar e falar, não, porque o árbitro do jogo do Flamengo favoreceu o Flamengo, porque o Flamengo é isso, o Varmengo não sei o quê. Beleza, cara. E aí? E os outros jogos? Como é que tá acontecendo? A gente tem uma sucessão de erros absurdos, mas você tá destacando um erro específico de um lance que poderia ter sido marcado pênalti em vários outros jogos. Poderia não ter sido marcado em vários outros jogos. E aí a gente tem uma conclusão ali de que isso, no fim das contas, alimenta a ideia de que um time é favorecido. Alimenta a mesma ideia de que muita gente inventa essas teorias da conspiração, de que o Flamengo é o time que compra mídia, que compra árbitro, que não sei o quê. Então, cara, assim, sinceramente, pô, amigo, você acredita realmente nessas teorias de conspiração de que algum time tá com todo o artifício para poder comprar todos os jogos? Pelo visto, o Flamengo compra todos os jogos desde 1930. E não é para defender o Flamengo. É surreal. Como tá rolando o vídeo do VAR do ano passado do Brasileiro. Que o Palmeiras, de 15 decisões do VAR, foi beneficiado em 11. Beleza. Aqui a gente está discutindo a quantidade de vezes que o clube é beneficiado ou a quantidade de vezes que o VAR agiu corretamente. Para chegar à conclusão que o Palmeiras foi beneficiado ou não, eu tenho que olhar essas 11 vitórias do Palmeiras sobre o VAR para entender como é que foi. Foram lances interpretativos? Houve erro na interpretação do VAR? Foi questionável a decisão do VAR? Então, é muito pueril essa discussão. Agora, quando a gente vai na discussão pueril e faz o ranking do VAR, o Flamengo foi 6º ou 7º entre os melhores ali, favorecido do VAR. Atrás do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras, esses clubes que vivem chorando. E vale um adendo à questão que eu acho que do Textor fez mal e fez bem ao futebol ao mesmo tempo. Por quê? Da forma que ele externalizou, fez mal por quê? Porque permite que dirigentes do Atlético Goianiense tenham um comportamento vergonhoso que estão tendo agora. Escrachando um campeonato que começou como ele fosse o time perseguido. Desculpa, ninguém nem lembra que o Atlético Goianiense existe. Mas vamos lá. O Textor, ele não tem obrigação de apresentar prova nenhuma à imprensa, a ninguém. O papel de um denunciante é denunciar. O papel de investigar e dizer se isso é uma prova para criar-se um indiciamento são os órgãos competentes. A partir do momento que o Textor faz uma denúncia e ele divulga essas provas, aí sim ele pode estar cometendo algum crime e ser processado até por isso, né? Porque aí ele vai entrar em calúnia, difamação e etc., porque não há comprovação de que aquilo de fato é uma evidência. Então, assim, ele fez o certo, como qualquer pessoa que tem denúncia, a galerinha aí que vive falando do Varmengo, tem provas, vai em qualquer órgão, vai no Ministério Público Federal e faça a sua denúncia das provas do esquema a favor do Flamengo, que vai ser investigado. E aí, se tiver alguma coisa para ser punido, nós vamos ser os primeiros aqui a bater palma, porque aqui a gente fala a verdade. Houve esse jogo, o Flamengo acabou sendo beneficiado pelas decisões, erros da arbitragem, de interpretação, lances até interpretativos, eu não vou nem dizer erro. Na verdade, o Flamengo foi prejudicado por um erro, que era um atleta com erro que deveria ser expulso por uma agressão visível no início do jogo, e isso não aconteceu.
o atleta continua em campo. Então, assim, é parar um pouquinho com essa criancice, porque isso só faz com que o futebol brasileiro continue pequeno. Temos clubes que financeiramente se estruturam, mas um futebol pobre e pequeno, porque tentam diminuir o que o Flamengo está fazendo, alegando a ajuda do VAR. Irmão, corre atrás, estrutura o seu clube que você vai conseguir chegar no mesmo nível. Não, mas é exatamente esse combo de situações, esse combo de coisas, que te leva a crer que a arbitragem, e aqui o Carlos César colocou muito bem, é uma arbitragem fragilizada. Cara, se você pegar todos os lances que aconteceu no Flamengo e Atlético Goianiense, é um jogo extremamente difícil de se apitar. Difícil. Qualquer outro árbitro que tomasse qualquer outra decisão ia ser questionado em todos esses lances. Qualquer árbitro. E assim, sendo bem sincero e bem honesto aqui, eu acho absurda a decisão da CBF de suspender o cara simplesmente. Pegar a partir disso, suspender o cara com base em algo de pressão. Pressão de mídia, pressão de torcida. E os árbitros que estão lá dentro do VAR? Unicamente é isso. Não é uma análise de qualidade. Não é uma análise de qualidade. Algumas coisas que causam essa problemática toda. Entendeu? Coisa simples. Jogador tem que entrar em campo para jogar. Só isso. Treinador tem que entrar em campo para dirigir o time. Para de ficar em cima de árbitro. No mundo inteiro é expulso fácil por isso. No tá entendendo? basquete, Porque, falta técnica toda cara hora. O Pinheiro falava umas coisas que eu não esqueço. Jogador, quando começa a reclamar de juiz, é porque não está jogando nada. Ele falava isso para mim. Entendeu? O cara que entra, que sabe jogar, que joga bem, ele não está preocupado com o árbitro. O cara que não joga nada, ele quer dar pontapé. Ele quer reclamar do juiz. É verdade. Você está entendendo? Então, o que causa muitas essas situações é o comportamento de jogador jogando dentro do campo, é o comportamento de treinador reclamando fora de campo. Tudo alimenta. Tudo alimenta essa raiva, esse problema. Você está ali, você precisa de paz para você trabalhar. Verdade. Aí, poxa, você está dirigindo um jogo que o jogador dá um pontapé no cara ali, sem necessidade, o cara não entra para jogar, o cara entra para te dar uma cotovelada. Toda hora para o jogo, ou é por uma entrada desleal, ou é por uma cotovelada, ou é por uma reclamação, ou é porque o treinador está reclamando. Uma bola dividida, vira a lateral, vira Gente, um estresse, o fim do mundo. O árbitro, ele não tem paz para fazer o trabalho dele. E o dirigente incompetente adora isso. Um ponto positivo da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem uma postura que só fala de arbitragem quando é algo muito escandaloso. Você vê o VAR... Eles não se expõem. O próprio Braz evita falar. Quantas vezes você vê o VAR no futebol europeu? Resolve em segundos. Aqui o bandeirinha transfere o tempo todo. Qualquer coisa aqui leva 5 minutos para resolver. Uma coisa absurda. Não, o mais absurdo de tudo que acontece aqui é um contra-ataque. Visivelmente, quem está assistindo o jogo, o atleta está impedido, o atleta se desgasta, corre atrás da bola, o defensor tentando bloquear o ataque, se desgasta até a bola, tem a finalização do lance, aí o cara levanta a bandeira. Quero ver o dia que o atleta, nesse movimento, estourar um músculo. Quem vai ser responsável por isso? Um atleta como um De La Cruz e tal, que Bruno custa Henrique, muito caro. Fazer a brincadeira aqui, o Luiz Henrique do Botafogo, mais caro da história, tiver uma lesão porque correu atrás de uma bola de uma jogada que estava parada e o Bandeira não teve a coragem de levantar um instrumento antes da jogada ser finalizada. Isso para mim é um absurdo por causa do VAR. O VAR não virou um instrumento de decisão quando precisa. No Brasil virou um instrumento de acomodação. E pior, Renan tocou num ponto aqui, quando a gente estava debatendo. O VAR é o maior problema. Quem está lá comandando o VAR que faz a besteira. E não foi suspenso. Não, é exatamente esse o ponto. E esse é o principal problema nesse negócio. A gente vê os 3 árbitros principais desses jogos sendo suspensos, por conta daquilo, e a gente não vê nenhuma punição aos árbitros que estavam no VAR. Exatamente. Nenhuma. Aí a gente vê um árbitro no jogo do Flamengo que sequer chamou naquele lance. Exatamente. E a gente vê árbitros no VAR que, na verdade, estão fazendo uma discussão de interpretação, exatamente, coisa que cabe ao árbitro de campo. Exatamente. O lance do Alejo era visível quem tinha que chamar o VAR, não o árbitro que ele estava com a visão encoberta. Olha, eu tenho quase certeza que no dia que os jogadores entrarem, que os jogos tiverem um nível melhor, que
jogadores tiverem Esquece o juiz. só a ideia de jogar futebol e os treinadores. Porque as discussões normalmente acontecem por quê? Durante um jogo de futebol. É porque o cara entrou, em vez dele subir na cabeça para cabecear, ele bota o braço ali, ó. Aí o cara vem para cabecear, em vez de cabecear a bola, cabeceia o cotovelo do outro. Aí o cara, em vez de pôr na bola, ele vai e pisa no pé do cara. Pô, isso não é futebol, cara. É verdade. Entendeu? O Tele, se o Tele tivesse vivo, ele estava Ele tá enlouquecido, assustado. cara. Não, se o Tele visse um jogo desse de futebol em que os jogadores entram um para quebrar o outro, entendeu? Da voadora, entra de carrinho por trás, da cotovelada. Pô, Pois é. isso não existe, Agora, cara. eu só acho o seguinte, independente de qualquer coisa, a Premier League está aí para provar, os clubes, para serem independentes, precisam se livrar da CBF, passarem a organizar os seus campeonatos, né, para se tornarem Como feito na potências. Premier League. Exatamente, para virarem potências financeiras. E a CBF fazer o que a Federação Inglesa faz. Isso. Controlar o regulamento, fiscalizar e preparar a arbitragem.